Olá, tá começando mais um Mais Direitos, Mais Humanos. Aqui o bicho pega. Pega pra violência, pro distrato, pra covardia, pro machismo. Pega pra miséria, pega pro egoísmo, pega pra quem cerceia a liberdade. No programa, todo mundo participa. Nós, a plateia, os músicos e você de casa também pode participar, fazendo seus comentários, compartilhando os nossos programas com os amigos na internet e principalmente nas redes sociais. No programa, a gente recebe dois grupos ligados a direitos humanos. Aqui eles conversam, debatem e trocam experiências. O grupo Frente do Esculacho Popular, FEP, é de São Paulo e promove ações que não deixam a ditadura militar ser esquecida. O Cidadania Feminina é do Recife e incentiva as vítimas de violência doméstica a denunciar seus agressores. Lavínia e Rafael são da FEP e o Silvio é do Cordão da Mentira, que trabalha em parceria com a FEP. A ação deles é a performance urbana da denúncia. Vamos ver na reportagem. A proposta do Cordão é explorar as questões que ficaram esquecidas ou que não são discutidas a respeito não só da violência, mas da opressão e das restrições que o período ditatorial no Brasil implantou e como essas restrições permaneceram e permanecem até hoje e os ecos dessas violências e dessa opressão hoje. E sair na rua, para que as pessoas possam ver a discussão através da arte, através das músicas do Cordão, porque é um bloco, como se fosse um bloco de carnaval, é uma roda de samba. E aí tentar surtir alguma reflexão nas pessoas na rua, nas pessoas que compõem, nas pessoas que vêm, nas pessoas que não sabem o que é e que se interessam, com certeza provocar. Engana-se quem acredita que os militares foram os únicos grandes responsáveis por esses tenebrosos 21 anos de nossa história. Nos juntamos àqueles que consideram que houve, na verdade, uma ditadura civil-militar. Consideramos ser fundamental denunciar esse vínculo entre civis e militares, para que todos os responsáveis pelas violações perpetradas no período ditatorial sejam punidos na justiça. Enquanto não houver justiça, haverá esculacho popular! Geralmente é a polícia que esculacha o oprimido, é o opressor que esculacha o oprimido. Então, nós nos cansamos de ser esculachados, vamos nós esculachar o opressor. A gente, então, pesquisa, procura quem foram os agentes da repressão, seja militares, seja da sociedade civil. É um trabalho muito didático, às vezes, de explicar para a população o que é que essa pessoa fez. Essa pessoa que está gozando da aposentadoria do Estado, quais serviços ela prestou? Ela matou, ela estuprou, ela torturou, ela desapareceu com os corpos. A gente quer que a sociedade que teve negado o seu direito à memória conheça a verdade, o que foi realmente a história do Brasil. O direito à verdade e à memória, além de ser um direito, ele significa como você permitir curar uma ferida. Já existe uma memória escrita. O que a gente talvez queira agora, o que tem se tentado nesses anos, é reescrever outra memória mais condizente com a democracia. Uma sociedade que consegue rever o seu passado, esclarecer as circunstâncias das graves violações de direitos humanos, ela pode, realizando esse direito à verdade e à memória, fazer com que esses fatos não se repitam no presente e no futuro. Enquanto a violência do Estado perpetrada na ditadura não for punida, e enquanto
as organizações militares e a polícia não tiveram uma reorganização, vamos continuar assistindo a um genocídio sistemático da juventude da periferia preta. Eles não mataram meu filho. Simplesmente eles se alimentaram do sangue dos nossos filhos. O sangue da periferia alimenta a burguesia. Uau! Lavínia, quando e como surgiu a Frente do Esculacho Popular? Na verdade, o estopim para a primeira reunião da FEP foi uma entrevista do Cabo Anselmo na Roda Viva, né? O Cabo Anselmo, ele foi infiltrado, passou, vamos dizer, do outro lado, né? Foi pelos órgãos de repressão, ele era infiltrado dos movimentos de esquerda. E, através deles, houve, por exemplo, o massacre da Chácara São Bento, onde 6 militantes foram mortos, massacrados, provavelmente até torturados. A história não é bem contada. Uma das pessoas foi Soledad Barret, que, na época, era a namorada dele, e ela estava grávida do filho dele. Ele está em liberdade, né? Na verdade, ele vive escondido, com medo da repressão até dos próprios ex-agentes de Estado. Mas na Roda Viva ele falava, né, rindo com o jeito meio debochado dele, que ele não se arrependia de nada. Então a gente se reuniu, né, inconformados com a situação, como que uma pessoa dessa tem a liberdade de rir do sofrimento dos outros, dos parentes, dos torturados, dos presos, dos exilados que ainda lutam pelos próprios direitos básicos reconhecidos em relação à verdade, memória e justiça. E nasceu disso. Sim, vocês foram para Roda Viva numa emissora de televisão, vocês foram para a porta da emissora, é isso? Foram alguns, foi antes, isso foi ainda antes da primeira reunião. Então foram alguns de nós, realmente, que foram lá para tentar se, né, encontrar com ele e poder expressar a raiva e a revolta. Aí nasceu a primeira reunião e aí a coisa foi tomando mais corpo mesmo. Se foi E o cordão da mentira, Silvio? O que é o cordão da mentira? A ideia é fazer conexões. Então, não só em relação à ditadura em 64 e agora, 50 anos atrás, mas também os efeitos que ela traz ainda. A gente quis recuperar uma ideia antiga, que era de cordão de carnaval, né? Não é nenhuma escola de samba, é cordão, é ir para as ruas e manifestar essa estrutura de samba com composições que são próprias, que façam esse diálogo do passado e do presente, e a gente leva para as ruas, canta essas músicas, abre um espaço público, faz da rua um espaço público, e a partir disso a gente faz uma trajetória pontuando diversos fatos centrais. Então a gente começou esse ano lá em frente à antiga sede do DOPS, por exemplo, e terminou lá na atual sede da TFP, né? Aliás, a Lavínia falou muito bem, essa conexão também é entre militares, mas entre civis que apoiaram também todo o golpe militar de 64. Rafael, me explica uma coisa. Como que vocês decidem quem vai ser esculachado? O trabalho de pesquisa da FEP, por um lado, ele já é beneficiado por todo o trabalho que os familiares fizeram, né? Hoje a gente tem listas com os nomes dos torturadores, dos legistas, etc. E aí a gente precisa só depois chegar a informações concretas, né, que possam embasar a ação. A Sayuri é organizadora do grupo Juntas e participante da Marcha das Vadias aqui na cidade de São Paulo. Rejane Pereira e Alexandra Maria são do grupo Cidadania Feminina de Recife. Para elas, violência doméstica não tem vez. Por isso, elas põem a boca no apito. Vamos ver a reportagem. A Cidadania Feminina, ela é uma organização que luta em defesa dos direitos humanos das mulheres, enfrentando a violência e o racismo. Quando a gente começa mostrando a ela que tipo de violência ela está sofrendo e que ela não precisa passar por isso,
porque ela é forte, porque ela é dona de si, porque ela é a provedora da casa. Então, quando a gente começa mostrando essa mulher que ela tem outros caminhos a seguir, então a gente já começa a ver a mudança. Porque a organização das mulheres intimida a agressão. Não que ela não vai existir. Ela existe, mas existe menos porque o agressor sabe que aquelas mulheres ali elas estão fortalecidas e vão ajudar aquela que está sofrendo a agressão. Quando eu fiquei grávida e tal, e o pai do meu filho, me abandonou, aí eu estava muito insegura da minha vida, não sabia o que fazer, se eu continuava a minha gravidez, o que é que eu ia fazer, eu não sabia. Aí comecei a vir para a cidadania e aí foi um sentimento assim de um fortalecimento mesmo. Então, a partir do momento que ela se impõe, ele vê que ele não está bulindo com uma pessoa leiga. Ele sabe que aquela pessoa sabe seus direitos, sabe onde buscar ajuda, que ele pode chegar a parar na cadeia, se ele não parar de bater nela. Então, assim, quando a gente forte, quando a gente diz que a gente trabalha só com as mulheres, é porque as mulheres têm pouco direito. Uma comunidade que não tem área de lazer. Uma comunidade que tem uma escola de 1ª a 4ª série. Uma comunidade em que não tem nenhum tipo de política pública. Então, a partir da organização das mulheres, que deu visibilidade à comunidade, então as políticas começaram também a chegar. E a comunidade começou a agregar nessa luta, né? Eu era escondida, um bichinho escondido, porque eu via as violências e me escondia. Aí depois que eu comecei a participar daqui da cidadania, eu fui me atualizando direitinho, vendo como é que é as coisas, como funciona, tudinho. Aí eu perdi meu medo, até a data de hoje. E eu queria conversar contigo um pouco, Liana, de como é que surgiu essa ação do Apitaço. O Apitaço saiu das mulheres marcar na comunidade que existe uma organização de mulheres e que nós juntas podemos enfrentar a violência. Qual é o sentido? É eu saber que estou em situação de violência, eu começo a fazer barulho. E o barulho desperta que outras mulheres também façam barulho para que o agressor, naquele momento, ele saia. Hoje o apitaço é ótimo. Quando tem uma mulher que sofre alguma violência, elas apitam logo. Quando elas apitam, a gente já sabe que uma mulher está sofrendo agressão ou já sofreu. Aí movimenta todos. Todos movimentam e vão para cima. Quer dizer, vão para cima assim, para tirar a mulher daquele local e chamar a polícia. Eu estou aqui com a Mirliane, a Yang, a Jéssica e a Vitória. Elas 4 também vivem aqui no Córrego do Euclides. Eu queria saber um pouquinho de vocês, o que é que vocês acham de participar do Apitaço? O que é que vocês têm aprendido com esse movimento? Eu acho importante porque quanto mais a gente faz parte do Apitaço, mais a violência na comunidade vai terminando. Porque sabe que a gente sempre vai estar perto. A gente já vivenciou muitos e muitos casos de agressão e todo mundo chega tal, com um apitaço e termina que o cara que inibe. Aí, como eu disse a vocês, vou lutar até o fim. Eu luto pelo fim da violência. Alexandra, de onde veio essa ideia do apito? A ideia do apito, ela começou com as mulheres na Colômbia, né? Então, assim, a gente buscou essa ideia para levar o Córrego do Euclides, porque primeiro a gente batia panela e via que machucava as panelas. Então, assim, a gente foi buscar... então começou com panela. Aqui. Mas apito era lá na Colômbia. Aqui, batia muito com as panelas das mulheres. Depois de amassar as panelas todas, vocês falaram não. A gente pesquisando, olhando na internet, e vi que as mulheres da Colômbia, elas também faziam isso para se defender, praticamente, né? Então, a gente buscou essa ideia e colocou lá no Córrego do Euclides. Existe uma maneira de não errar o alvo? Dificilmente se erra, né? Porque, na verdade, a gente costuma dizer que a violência ela é democrática, ela atinge todas as mulheres, mais as mulheres negras e pobres, né? Tá. Quem é agressor, ele tem um certo perfil, né? E aí, às vezes, ele pode fugir um pouco desse perfil. Mas, na maioria das vezes, o agressor ele é aquele que intimida as mulheres, né? Agora, Sayuri, tem muito a ver com o seu trabalho, o trabalho do teu grupo, né? Exatamente. A maior parte dos casos é dentro de casa mesmo que acontece a violência, porque nós das juntas, né, o meu coletivo, a gente
é um coletivo de juventude que organiza as meninas lá na escola, ou no bairro, ou na universidade. Então, muitas meninas têm vergonha de falar que sofrem violência. E quando a gente se junta para discutir numa mesa de debate, seja na escola, seja dentro da casa de alguém, todo mundo começa a falar o que já sofreu. Então, essa ação coletiva que é importante mesmo para a independência Porque das mulheres. nem sempre é do marido para a mulher, às vezes é do namorado para a namorada também, né? Exatamente. Imagino que isso seja Muitas- muito comum também. E a juventude é a que mais sofre violência, viu? Hoje, principalmente a juventude negra, né? Porque começa com a mudança do short, coisa simples, né? Da roupa, né? Antes de O conhecer- famoso ciúme. Antes de conhecer, a mulher veste qualquer short. Depois que é namorada do camarada, ela já deixa de vestir aquela roupa, certo? Quando não tende a ter uma modificação realmente, né? A menina que frequentava um grupo, ela deixa de participar. Então, ele vai isolando, né? Porque o agressor, o opressor, porque você começa com opressão, ele vai lhe isolando até a agressão. Começa com um grito e depois com a porrada. Você participou da Marcha das Vadias, né? Exatamente. Conta pra gente o que é a Marcha das Vadias e por que você participou dela. Claro, a Marcha das Vadias surgiu em 2011, quando teve, numa universidade do Canadá, um debate sobre como as mulheres deveriam se comportar para não ser estupradas ou violentadas. Mas, na verdade, teve um guarda lá, um policial que falou na universidade que as mulheres não deveriam se vestir como vadias para não sofrer violência. Então, houve uma revolta mesmo daquelas mulheres lá no Canadá, primeiramente, que se espalhou internacionalmente, chegou até o Brasil, inclusive, né, no mesmo ano, e a gente começou a organizar vários atos em solidariedade a essas mulheres, porque a culpa da violência não é das mulheres, sim dos agressores. Então, a gente acha que tem que ensinar aos agressores a não agredir, não as mulheres a como tem que se vestir. Como a Sayuri está falando aqui, é triste ainda ter que falar em violência contra a mulher e sobre a ditadura militar, duas questões que deixam a gente com sangue no olho, vamos dizer assim. Tem alguém na plateia com sangue no olho aqui, tanto quanto nós? Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta pro pessoal do Esculacho. Queria saber o que vocês acham do trabalho que está sendo feito pela Comissão da Verdade e o que vocês esperam do relatório final do ano. A gente acha que a criação, a existência da Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, mesmo que tardia, é extremamente importante. Então, a gente não pode negar que houve uma mudança de atitude, das conversas, da opinião pública em relação à ditadura civil-militar, desde que a Comissão Nacional da Verdade foi criada, impulsionou a criação de várias outras comissões nas faculdades, estaduais, municipais, mas temos que reconhecer alguns limites da comissão, né? Então, eu acho que foi criada com um orçamento meio limitado, com poucas pessoas trabalhando. É uma comissão que não tem poder de obter justiça. Isso foi muito claro e foi dito muito claramente desde o começo. E é interessante perceber que existe uma perspectiva. A Comissão da Verdade pode trazer, embora com todos os limites, pode trazer à luz várias outras comunidades. O que aconteceu com gays, né, lésbicas, enfim, com os indígenas, a população negra, enfim. Existe ainda um longo processo da história que a ditadura, a gente ainda está para descobrir o que a ditadura de fato fez. A gente vai para a banda agora. Vamos lá. A gente vai ouvir o som Zulumbi. Fala um pouco pra gente do Zulumbi. A nossa intenção, a nossa busca é fazer música genuína, original, batuqueira, sincera, e que reflita uma vivência urbana e um espiritualismo africano. Zulumbi! Maravilha! Terra deu, terra come, terra deu, terra come, terra deu, terra come, terra deu, terra come. Alguma hora a gente vira areia e some. Terra deu, terra come, terra deu, terra come. Truta nessa altura, tanto faz seu sobrenome. Terra deu, a terra come. Aê, todo ciclo tem começo, meio e fim. Decadência depois do apogeu. Pausa para números indigestos. Aproximadamente 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo são cometidos por um parceiro íntimo.
número 6 vezes maior do que o das parceiras que matam os parceiros. No Brasil, de 2001 a 2011, aconteceram quase 50 mil assassinatos por violência doméstica e familiar. Ou seja, são cerca de 5 mil, vou repetir, 5 mil mulheres morreram dessa forma por ano nesse período. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então vamos conhecer um pouquinho da luta, mas não podemos deixar de falar também dessa triste história. Ele começou a me espancar de forma diferente, bastante agressão mesmo. Aí eu fiquei com os hematomas. Ela sozinha dentro de casa, por achar que aquilo faz parte do casamento, ela jamais denuncia. Se ela for contar para a amiga vai dizer quem fica com as crianças. Se ela vai contar para a família ainda diz pior com ele e ruim com ele, pior sem ele. Então, que casamento é esse? Que ele bate, que ele machuca, que não deixa você botar a cabeça fora de casa, que não deixa você botar um batom, botar uma maquiagem. Mas existe o vínculo emocional, que esse é muito mais difícil você romper, porque você depende emocionalmente daquele homem. Então, você acha que ele vai se modificar, você acha que ele é assim porque ele está desempregado, porque ele usa droga, porque ele bebeu. N motivos, de alguma forma, justificam para que você permaneça naquela relação. Na realidade, ele disse que se eu denunciasse ele me mataria. A minha violência foi meu pai. Ele veio com discussão verbal comigo, entrou em briga entre eu e ele. Eu fiquei com um hematoma nos olhos, quase que dava derrame nos meus olhos, meu pescoço e a coluna. E o agressor, que o agressor da porta para fora, ele é o bonzão, né? Ele é o cara. Da porta para dentro é que ele mostra realmente quem ele é. Preocupar com coisa de roupa de mulher, a mulher usa o que quer. Usa o que quer. Porque esse negócio, até o próprio homem dentro de casa, ô mulher, vai tirar essa roupa. O condenado comprou com o dinheiro dele, foi. Às vezes as mulheres acham que aquilo não é violência, né? Falar do cabelo, falar do dente, dar um empurrão, segurar na mão forte, né? Dizer, puxar o cabelo. Ela acha que aquilo ali não é violência. Eu não sei ler. Eu não sei ler, só sei somente assinar o meu nome. Eu sou uma cidadã, eu subo no ônibus com a minha carteira de passagem, eu tenho que pagar com dinheiro porque a minha carteira não voga. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Isso não é violência não, esse menino. As mulheres, a gente diz que a violência é democrática, né? Ela atinge todas as mulheres. Mas atinge mais as mulheres pobres e negras. Né? Isso aí é um fato. O homem ele tem que ter consciência que a mulher também tem o mesmo direito que ele tem. Esse trabalho de direitos humanos, eu escuto muito às vezes, isso aí é só para bandido. Mas não é. Muito pelo contrário, o direitos humanos ele existe para que seja respeitado, sabe? Quem é de direito de punir, que puna. Quem não é, faça para que os órgãos competentes possam fazer isso. Mas os direitos humanos hoje, nós temos que trabalhar muito mais, até porque as pessoas mudam os valores, né? Deturpam o que é realmente direitos humanos, dão a ele uma outra conotação, e isso é muito complicado. Porque toda vez quando se trata de direitos humanos, a gente quer colocar criança, quer colocar idosa, quer colocar deficiente, menos mulheres. Na assistência não tem mulheres, só no organismo de mulheres que tem mulheres. Então, para nós, os direitos humanos, ele ainda é uma luta para que a gente chegue, né? Mas você perder o foco de que sem as mulheres não existe direitos humanos, também a gente perde tudo. E o silêncio é cúmplice da violência. Rejane, conta pra gente agora como é que organiza o Apitaço.
Uma começa ou vai todo mundo junto? Na verdade, o apito, ele é um grito, né? Ele é um lamento. Então, a recomendação é, ao sentir que uma mulher está em situação de violência, porque na maioria das vezes a violência ela é doméstica, ela é silenciosa, né? Ela é dentro de casa, um apita, e aí ao ouvir o eco do apito, outras apitam. E aí, quando eu sinto que está o eco do apito apitando, eu também vou apitando. A gente quer que naquele momento do barulho, do apito, ela possa sair dali até a polícia chegar, ou não, porque às vezes a polícia não vai em território de pobre, muito dificilmente ela vai em situação de violência doméstica, ela vai mais por uma facada que é violência doméstica. E aí, a mulher, mais na frente, ela esteja fortalecida e fortaleça outras mulheres. É isso que nós queremos. Alexandra, quais os principais tipos de violência doméstica? Olha, tem a violência física, a violência sexual, tem a psicológica, que é uma das piores, né? Porque imagina você morar com um cabo e o cabo te é todinho. Você é feia, você é isso, você não faz isso direito. E que humilhação, não é só né? De marido e mulher, De marido, de pai de para pai, filha. De irmão, que às vezes também tem irmão que Sim. lhe agride, né? Tem vizinhos que diz que você passa na rua, que você tá feio, que você tá isso. Então tem até a patrimonial. Por quê? Porque às vezes você é violentada, você tem que se esconder, o caba fica com tudo que é seu, você fica sem direito a nada. Então, esse tipo de violência, ela acaba com a mulher de todas as formas. Em relação à Lei Maria da Penha, vocês acham que ela trouxe algum benefício, que o benefício é visível, que ela está sendo colocada em prática? Queria que vocês três falassem um pouco sobre a lei. Eu acho que a lei foi muito importante ter sido implementada porque chamou atenção justamente para o caso da Maria da Penha, que sofreu violência durante anos e ficou, né, paraplégica por conta da agressão do seu companheiro. E ela tomou um tiro do marido que pegou na coluna dela. Ela é uma vencedora realmente e dá o exemplo, né? Já é uma boa iniciativa, mas tem que ter avanços também para a gente poder criminalizar mais ainda esses agressores. Para nós do movimento de mulheres é uma grande vitória, porque a gente queria, primeiro, que a violência se tornasse crime, que ela saísse do privado para o público, que ela tomasse uma dimensão de público. Né? Agora, Regiane, você falou bastante, a gente sabe também que isso está mais presente nas mulheres pobres e, obviamente, mulheres negras. Mas a violência, ela também é mais silenciosa, vamos dizer assim, nas classes mais altas, a violência doméstica? A violência doméstica, ela existe também na classe alta. Qual é a diferença da classe alta para uma população mais pobre? É que a classe alta, na hora que o camarada vai agredir a mulher, uma juíza, né? Ela vai dizer, a casa do campo é minha, a casa de não sei o que é minha, o carro MW é meu, outro... É triste. A mulher pobre, ela vai discutir o cadeado que o cara quebrou, né? Sim. O cadeado que ele quebrou, a pesada que ele deu no armário, no guarda-roupa, que ela passou não sei quantos tempos. E muitas vezes não tem para onde ir, não, essa é a grande questão. Ela não tem para onde ir, termina numa casa-abrigo, é aí que a lei diz, né? A Lei Maria da Penha, ela diz que é preciso construir uma rede, né, de proteção para as mulheres. É esta rede que o Estado ainda não implementou, o Estado, eu digo, como instituição pública, de que as mulheres tenham uma retaguarda. A perceber que eu estou em situação de violência, eu possa ser acolhida nos projetos sociais para ter uma vida digna mais na frente. Agora, gente, uma coisa que está muito clara aqui e que é fundamental é, você é mulher, se você não denunciar, não vai acontecer nada, você não vai nem ajudar as outras mulheres que passam pela mesma coisa, pelo mesmo sofrimento, e nem resolver a sua situação. Só para lembrar que a luta contra a violência sempre ela deve ser coletiva e não somente de uma maneira individualizada, né? Bom, Pernambuco registrou uma queda de 18% no número de homicídios femininos entre 2008 e 2010, segundo os dados de 2011 do Ministério da Justiça. Ainda assim, figura em 10º lugar na lista dos estados com maior índice de mulheres assassinadas. E vale lembrar, muitos casos não são denunciados. Está na hora de acabar com isso. Tem sim que pôr a boca no apito, mulherada. Boca no apito. Rafael, quem espanca mulheres também tem que tomar um esculacho? É de entendimento do movimento das mulheres de que a invisibilização das violências que elas sofrem colaboram para que essas violências aconteçam mais, né, talvez de maneira mais intensa. Então, tornar público o caso, eu acho, não sei, né,
dizendo por mim, eu acho fundamental. Tinha um ditado popular, falava entre marido e mulher, não se põe Ninguém a colher. mete a colher, né? História Briga é essa? de marido e mulher, esse ninguém mete a colher. Esse é um ditado muito antigo, né? E equivocado. A gente costuma dizer que meter a colher mesmo. É que a gente Colher, briga marido e polícia. mulher, elas colocam a lei Maria da Penha. né? Exatamente. Eu tenho- Mete a colher, o apito, a lei Maria da Eu não tenho Penha. autoridade de polícia, né? Mas eu posso intervir. Uma é romper com a cultura do medo, né? As mulheres têm muito medo. E no campo de mulher, né, minha mãe viveu situação de violência há 27 anos. Né? Eu não vivo situação de violência, mas outras mulheres vivem e ainda viverão. Então é preciso que a gente apite para que o apito seja um instrumento de luta e de uma ação libertária nas nossas vidas. Agora eu quero saber, da nossa plateia que está aqui assistindo, o que vocês acham? Eu acho assim, que vai bater, tem que apanhar. Espera dormir, me descer uma marreta na cabeça. Agora, a solução é isso mesmo, porque Alexandre? porque se o homem bater uma vez e a mulher apanhar uma vez, ele vai bater sempre. Não pode deixar apanhar, nenhuma vez. Deixa eu perguntar aqui para o Alexandre se é isso mesmo. É não deixar bater a primeira vez, né? Porque violência, ela gera violência. Então não adianta você querer destruir uma cultura de violência com violência. Então bateu, não. Já que você, felizmente, apanhou, porque querendo ou não temos o mesmo porte físico, né? Então, já que você apanhou, denuncia ele. Mostra ele que você sabe onde é que tem seus direitos, você sabe onde buscá-lo. Então, assim, mostra a ele uma visão diferente da que ele está acostumado. Tem um amigo aqui da banda, meu caro Rodrigo, que já há muito tempo, com sua música, vem tratando de preconceito, vem tratando sobre a questão da violência nos centros urbanos, mas, sobretudo, você vem pensando na música sobre periferias também, né? As periferias. É importante e se torna vital na vida do cara você assumir uma postura, assumir uma posição e estar a favor de todas as minorias, né? Todas as minorias sociais, políticas e musicais também. Vamos fazer a reflexão com música, né? Bora. Maravilha. Ano após ano, progredindo no plano, cumpre a meta, segue alerta sobre o signo do insano. Ano após ano, progredindo no plano, cumpre a meta, segue alerta sobre o signo do insano. Ano após ano, progredindo no plano, cumpre a meta, segue alerta sobre o signo do insano. Sempre feito CPT. Se tem uma mancha na história do Brasil, é essa. De 1964 a 1985, houve sequestro, tortura, cárcere privado, assassinato e ocultação de cadáver como método para repressão no regime militar. Entre os mortos estavam camponeses, líderes rurais e religiosos, sindicalistas, ambientalistas e advogados. Vamos conhecer, então, um pouquinho mais sobre a nossa própria história. O estado de exceção não começou em 64 e nem acabou com o fim da ditadura. Então, é importante pensar sempre nisso e pensar quanto disso é responsabilidade nossa, de tentar resgatar esse passado, tentar trazer essas questões à tona para elas serem discutidas, serem esclarecidas e talvez sanar alguns problemas por conta disso. É uma nova geração de juventude mesmo que agora aparece nessas discussões e que levanta essas bandeiras, que antes eram bandeiras que pareciam privativas das famílias de desaparecidos, como se fossem questões privadas deles, e não da sociedade brasileira. Como tem uma juventude envolvida nisso, participante, ocupando espaço público, aproveitando a democracia, inclusive renovando a democracia. Então esses grupos aparecem mostrando que há mais pessoas interessadas e que esse problema é um problema da sociedade brasileira e das gerações mais novas também. E a Frente do Esculacho Popular é interessante porque adota um método de ação diferente do que até então se praticava, que é de fazer a visibilização pública desses torturadores. Existem dois momentos distintos, né? No ato, uma ação no dia anterior, onde são espalhados lambe-lambes nos entornos do alvo. E a gente tenta explicar de forma bem didática a história. Então, aqui esse é um momento realmente de memória e de verdade. A gente quer que a população possa resgatar a memória do país delas. E aí, no dia depois,
A gente vai em manifestação, um ato, até pode ser a casa do alvo, né, a residência da pessoa realmente, ou o local da empresa. O passado, que ainda não está colocado para todos nós, acho que essa é uma questão fundamental. Resgatar essa memória, trazer a verdade à tona e questionar essa questão e pedindo a punição dos torturadores, dos colaboradores, de todo esse processo de 21 anos de ditadura civil-militar no nosso país. Se você encontrasse algum torturador na rua, assim, por acaso, qual seria a sua reação? Eu acho que é esculacho, é escracho. O médico legista que assinou inúmeros laudos necroscópicos, atestando falsamente a causa-morte de vítimas da ditadura militar. Em tais laudos falsificados escondia a verdadeira causa do assassinato das vítimas, sob tortura, alegando que tinham sido mortas em tiroteios, atropelamentos ou cometido suicídio. Entre os laudos forjados por Chibata com a versão de suicídio por enforcamento está o jornalista Vladimir Herzog. É o de assumir uma responsabilidade política também, de continuar lutas que foram levadas no passado, né? Tanto dessas pessoas que a gente rememora e cobra justiça pelos crimes cometidos contra elas, mas o de também a juventude assumir o papel que tem de mudança social, de realizar mudanças sociais. Isso pode ser através de várias formas, né? Uma das formas é essa que a FEP atua, de denunciar e cobrar a punição de torturadores, por exemplo. Com esculacho. Com esculacho popular. Se não há justiça, haverá esculacho popular. Se não há justiça, haverá esculacho popular. Lavínia, vocês já sofreram repressão policial ou por parte dos acusados? Repressão policial propriamente dita não, né? Nossas manifestações são pequenas, mas a gente acaba mexendo com alguns alvos ligados, né, a polícia militar, ligados aos exércitos, pessoas que foram assassinos, que foram torturadores, que foram estupradores. No final, eles são covardes, então eles não se manifestam, não se colocam, né? Agora, ir na casa da pessoa, do ex-torturador, imagina, até porque são senhorzinhos ali, já são senhores, a grande maioria já são... pergunta polêmica. Não é ferir os direitos humanos? Na verdade, quem fere aqui os direitos humanos? A pessoa que é culpada, porque a gente faz um esculacho popular, tem muita atenção no que a gente vai falar. Não é calúnia, é tudo... Tem embasamento, né? É material que às vezes já saiu na mídia, é material que eles mesmos deram entrevistas falando uma coisa e outra. Tem testemunho das vítimas, testemunhas oculares, mas então a gente não calúnia. Muitas vezes, para acertar esse alvo, você não acaba esbarrando na filha, no neto da pessoa, enfim. Então, os familiares, eles também têm que conviver com o que o familiar dele fez. Algumas famílias apoiam e protegem, como a família do Ustra, a filha, a esposa do Ustra, eles estão do lado deles, muitos outros não, na verdade, se distanciam. E é justo também que eles saibam a verdade sobre as famílias deles, porque a gente não conta mentira, a gente não exagera em nada, não fala nada que você não possa encontrar em muitas redes públicas, na verdade. Então, a gente só está comentando aí a verdade e apontando que existe uma lesão dos direitos humanos. E tem várias formas, né? Não é só ir na casa da pessoa, mas como está mostrando ali nas imagens, também colar o adesivo em cima de placas que tem nomes de ditadores ou de torturadores. Eu acho muito importante, porque reconhece que aquele nome ali não é um nome que deveria ser exaltado, e sim, o país deveria ter vergonha de ter nome de rua de ex-torturador ou de essas pessoas de altos cargos do exército que no final tiveram uma atitude vergonhosa para o país, né? Não é à toa que a gente escolheu o 1º de abril como motor disso. Primeiro porque o 1º de abril foi o dia do golpe, né? onde o Goulart foi deposto, mas também para brincar justamente com as diversas mentiras que o Brasil atravessa. Que fizeram a gente acreditar. E que fizeram a gente acreditar. Então é interessante nesse sentido também, de ver como que o humor é uma força crítica importante, porque vocês falavam muito do medo, né? Mas às vezes o humor, fazer rir não é só rir e aceitar a situação, mas rir é dar força para nossas
para as nossas lutas, para poder rir, continuar adiante e dar um outro significado para as mentiras que não são contadas, né? E os torturadores estão sendo amparados judicialmente. Isso porque, em 79, o presidente João Figueiredo assinou a lei da anistia, absolvendo tanto os opositores quanto os agentes do regime de crimes políticos e eleitorais. Você acha que os opressores, que os torturadores têm que ser perdoados? Não, que eles não tenham que ser perdoados, né? Eles têm que ser punidos, certo? Porque se fizeram uma coisa que não foi boa para a sociedade, eles têm que ser punidos por lei. Mesmo porque a impunidade do passado da Carta Branca para a impunidade da violência dos agentes de Estado do presente, né? Então a gente fala que a ditadura civil-militar, na verdade, foi uma das manchas da história do Brasil, porque a violência sistemática na história do Brasil começa com a invasão do Brasil e continua agora, nesse momento em que a gente está falando, alguém está sendo torturado. Provavelmente, né, alguém da periferia, alguém pobre, provavelmente um jovem, provavelmente negro, está sendo torturado em alguma delegacia, está sendo morto em alguma periferia. Então, realmente, né, essa questão não é questão de revanchismo. Essa lei também funcionaria para os dois lados, é isso? Em ditadura não existe dois lados, né? Isso é mentira. Isso é uma mentira de quem justamente fez o regime. No caso da anistia, ela concede perdão político aos agentes do Estado por uma coisa lá que se chama crimes conexos, que são os desaparecimentos, as torturas, as execuções sumárias, ocultação de cadáveres, etc. Essas coisas não são crimes políticos, né? Elas são crimes comuns contra a pessoa, contra a humanidade. E o que a lei de anistia concede é aos torturadores, né, aos agentes militares, perdão por esses crimes comuns. Então, o problema da lei de anistia é justamente esse. Ela cria a ideia de que existem dois lados que podem ser julgados igualmente, o que é mentira, né? E o segundo é que ela concede perdão imediato. Os militares se autoderam perdão a partir dessa lei. O que se pede, então, quando se revê a lei da anistia, não é uma questão de punir os dois lados, mas sim uma questão de como construir uma justiça em que puna quem nunca foi punido. Agora eu quero saber da plateia. Aqui... Às vezes a gente chega do trabalho, a gente que somos morenos, somos parados pela polícia militar. Às vezes a gente toma esculacho sem ser o que eles pensam que a gente é. Como a gente pode lutar contra isso? A situação que a gente quer denunciar é justamente essa. A sociedade civil está atada. Exatamente. A sociedade civil é refém. Por exemplo, a ideia de segurança pública no Brasil é a ideia de policiamento cada vez mais e policiamento militar, contingente do exército. E isso, enfim, são práticas da ditadura, mas são práticas de hoje também, né? Se tem uma situação... São práticas herdadas, né? São legados que estão construídos e que foram cristalizados nas instituições do Estado. Fernando tem... Minha pergunta é saber como que é a relação de vocês, do Aptaço, com os homens da comunidade, e depois de um agressor ser identificado, como que fica a imagem dele na comunidade? Quando nós começamos o apito, era muita a dificuldade com os homens, né? Depois a gente começou a conversar e sair muito no pé do ouvido, que a gente chama, e mostrar que nossa luta não é contra os homens, né? Eu não tenho nada contra o homem. A minha luta é por reconhecimento das mulheres. Então, mexeu com uma, mexe com todas. Por mim, por nós, pelas outras. Então, tem muito isso. Quando você está fortalecida no movimento, você começa a enfrentar, né? E eu digo sempre, o agressor, me reportando ao que ele colocou, tanto policial como o outro, né? Todo mundo sabe quem é negro e quem é negra, né? Então, se espera que o negro seja o agressor, né? E, às vezes, na periferia, ele tem justamente essa identidade. Ele é um capitão do mato, que termina a gente se deparando com o próprio oprimido, com o opressor que também foi oprimido. Então, a princípio, é muito difícil você trabalhar com o agressor. Mas depois, quando a mulher é fortalecida, que consegue sair da situação de violência, ele também se modifica. Em abril desse ano, diversas capitais do país viram a Marcha da Família com Deus. E viram passar pelas ruas, na sua rua. É a mesma marcha que, em 64, levou os militares ao poder. Entre gritos de guerra dessas pessoas estavam Forças Armadas já, comunismo é morte, e outras tantas frases.
Queria perguntar para o pessoal da banda, Rodrigo, a gente tem que conviver com essas manifestações também de apoio às Forças Armadas, porque estamos numa democracia. É isso? Sinceramente, num mundo ideal, até pode ser que faça sentido, mas a lei da selva é outra. E, sinceramente, olhando a realidade do jeito que ela é, e olhando num período histórico curto, para mim fica evidente que cala a boca, tá ligado? Então, mais som pra gente, né? Bora. Vamos lá. Censura, ninguém se atreve. A zona autônoma, temporal breve, parte importante da história que se serve. É assim, chega, monta equipamento, liga, equaliza e mostra teu talento. Se tá situado na cidade de cimento, sabe o barato é louco e o processo é lento. Eu invento várias versões do mapa que mostra pros malucos como é que escapa. Hoje aqui no Mais Direitos Mais Humanos o papo tá forte. Mulher, violência, ditadura, protesto, machismo, política. Pintou o papo com a cidadania feminina sobre as mulheres do Recife que apitam para denunciar a violência dentro de casa. Rolou conversa com a Frente de Esculacho Popular, que no meio da rua denuncia onde estão os torturadores da ditadura e também com o cordão da mentira. Bom, minha pergunta é direta. Fazer barulho é uma maneira de a luta? Fazer barulho, né, pode ser de várias formas. Então, apitando, cantando, batucando, sambando, é uma maneira de mostrar que estamos vivos, que estamos presentes, que não esquecemos e vamos à luta, com certeza, a gente não cala. Maravilha. Direto e reto, o agressor pode estar mais perto do que a gente pensa? Como a gente já disse, a maior parte está dentro de casa mesmo, ou pode ser seu professor, pode ser, enfim, um homem que está muito próximo, então a gente tem que cuidar, sim, o ambiente familiar, da escola, da universidade, do trabalho também. Silvio, saber das porradas do passado nos prepara e nos ajuda para o futuro? Certamente. É a memória que vai fazer a gente aprender, né, a não cometer mais o erro passado e, enfim, preparar um novo futuro, né, uma nova geração que vem aí com novos direitos, né? Rejane, todo agressor deve ser criminalizado ou dá para reprimir a violência sem a polícia? Todo agressor ele deve ser punido, né? E mostrar que violência contra a mulher é crime. E aí a polícia, para quem precisa. Só o alerta resolve? Não, tem que persistir. Porque só alertar, ela vai num dia saber, mas no outro, com a continuidade vai terminar esquecendo. Aí tem que estar persistindo naquilo que a gente quer. Rafael, ditadura nunca mais? Nunca mais. O trabalho desses movimentos, desses setores da sociedade é de garantir que essas coisas não se repitam. E hoje a gente termina com uma frase do Vladimir Mayakovsky. Amar não é aceitar tudo. Aliás, onde tudo é aceito, eu desconfio que há falta de amor. Então vamos encerrando com mais do Lumbi. Valeu! Povo de São Paulo, de Osasco e ABC, que dançou o funk soul até o amanhecer, já chapou na chique show e nunca vai esquecer. Essa é pra você. Povo de São Paulo, de Osasco e ABC, que dançou o funk soul até o amanhecer, já chapou na chique show e nunca vai esquecer. Essa é pra você. Pra onde vai o bonde? Pros ecos do passado, em que história se esconde? Bagulho embaçado, diz que era assim assado de setembro a setembro. Eu mesmo nem me lembro, nem mesmo era membro da comunidade. Tinha pouca idade, quando a Black Mad mandava na cidade. Mas aí, me contaram o que era aquilo, todo mundo mó estilo. Mestre ou pupilo, cabelo que lá fora é conhecido como afro, aqui era Black Power. Levantado no garfo,
Forrado de volume a todo lado, só Pantera Negra com swing no solado. No salão suado a canção era a cura, tipo a tortura no terror e a tortura no tempo da ditadura. Música da alma agita o corpo enquanto a cuca se acalma. Povo de São Paulo, de Osasco e ABC, que dançou o funk soul até o amanhecer. Já chapou na Chique Show e nunca vai esquecer. Essa é pra você. Povo de São Paulo, de Osasco e ABC, que dançou o funk soul até o amanhecer. Já chapou na Chique Show e nunca vai esquecer. Essa é pra você. Essa é pra você. Essa é pra você e pra você também. Essa é pra você. Essa é pra você. Povo de São Paulo, de Osasco e ABC, que dançou o funk soul até o amanhecer. Já chapou na Chique Show e nunca vai esquecer. Essa é pra você. Povo de São Paulo, de Osasco e ABC, que dançou o funk soul até o amanhecer. Já chapou na Chique Show e nunca vai esquecer. Essa é pra você. O verso vem até mim num tom, nada a ver com Jobim e sem senhor tempo bom. Bombando baixo no baile lotado, sossega o faixo só quem tá em estado terminal. A encosta no canto até terminar. O som vai a pé pro terminal, ou estação espera a hora do primeiro trem, ou busão passa aí fora. Mas aqui agora é de qualquer forma, sapato pico fino ou salto plataforma. Dança o som do hino, say it loud, the black and I'm proud. James Brown, Cool and the Gang, Funkadelic além do mandril no Brasil. Timaya, Black Hill, Jorge Ben, Tony Tornado também. Aos deuses do balanço eu digo amém. Povo de São Paulo, de Osasco e ABC, que dançou o funk soul até o amanhecer. Já chapou na Chique Show e nunca vai esquecer. Essa é pra você. Povo de São Paulo, de Osasco e ABC, que dançou o funk soul até o amanhecer. Já chapou na Chique Show e nunca